Quer aprender taxa over? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Estamos aqui com um assunto muito importante que é taxa over ou taxa por dia útil, né? Como é mais conhecido no mercado financeiro. Estamos dando continuidade à série de taxas de juros e este assunto, assim como os demais, muito importante para a compreensão de taxa de juros. Vamos começar? Bom, como eu já citei para vocês, a taxa over é a taxa por dia útil, né? Ela não é uma taxa efetiva, ela é uma taxa nominal. Ela tem capitalizações diárias, né? E essa capitalização diária considerando dias úteis. E esses dias úteis seguem o calendário do mercado financeiro, tá certo? Normalmente ela é expressa em mês, tá bom? Agora sim, é possível a gente ver situações especiais, como é o caso da taxa Selic, que a taxa Selic é dada em ano, né? Eles consideram aí o tempo de 252 dias úteis. A taxa Selic você já deve ter ouvido falar, é a taxa referência utilizada pelo Banco Central na condução da política monetária, tá bom? Bom, não vai ser possível tratarmos sobre taxa Selic aqui, mas com esse assunto daremos um passo importante, né, para a compreensão do funcionamento da taxa Selic, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui? Olha, vamos supor que a taxa over fosse de 3% ao mês e tivéssemos aqui 22 dias úteis nesse mês, nesse período. E a gente quisesse encontrar a sua taxa efetiva, né? A taxa over de 3% ao mês, ela não diz muita coisa, por isso que é necessário encontrar a taxa efetiva, tá bom? O primeiro passo é usar aqui o conceito de proporcional, já que é uma taxa nominal. Então eu vou usar aqui a regrinha de taxas proporcionais, ou a lógica, melhor dizendo, né? Então, vou dividir 3% por 30, já que eu quero transformar essa taxa de mês em dia, né? A lógica aqui é a lógica de linearidade, né? De proporcionalidade. A mesma lógica que nós utilizamos em juros simples. Bom, não resolvemos aqui ainda, né? Porque a gente precisa encontrar a sua taxa efetiva. Para encontrar a taxa efetiva, a gente usa o conceito de taxas equivalentes, ou equivalência entre taxas, tanto faz. Se você chegou aqui agora e esses termos, taxa efetiva, taxa nominal, são termos novos para você, eu sugiro que você acesse essa mesma série de taxas de juros. Vou deixar aqui embaixo na descrição desta videoaula os links para que você possa acessar e completar os estudos aí, tá bom? Continuando aqui, ó, nós queremos encontrar a taxa efetiva e usamos aqui a regra de equivalência entre taxas. Então a gente vai colocar essa taxa que a gente acabou de encontrar, 0,1%, a gente divide por 100, fica 0,01%. Somando com 1 aqui, né? Vai ficar 1,001 elevado a 22. Note que aqui nós não vamos encontrar, nós não vamos utilizar 30 dias, embora a gente vai encontrar a taxa efetiva mensal, vamos usar a quantidade de dias úteis, 22 dias úteis, que foi apontada aqui no dado do exemplo, tá certo? Então, menos 1 vezes 100. Resolvendo essa potência em 5 casas decimais, fica 1,02223 menos 1 vezes 100. A gente resolve essa subtração, fica essa decimal, multiplica por 100, chegamos aqui 2,22% ao mês. Essa taxa representa a taxa efetiva do mês, considerando 22 dias úteis. Note, né, que pelo fato da gente usar a quantidade de dias menor, o mês seria 30 dias, a gente está usando 22 dias, note que a taxa efetiva é menor do que a taxa over, porque ela é uma taxa nominal. Qual é a lógica que nós utilizamos aqui? A mesma lógica, né, do assunto que nós tratamos de transformação de uma taxa nominal em taxa efetiva, tá certo? O primeiro passo é usar o conceito de taxa proporcional e o segundo passo é usar o conceito de taxas equivalentes, né? Até então encontrarmos aqui a taxa efetiva. Então esse é o processo passo a passo de transformarmos uma taxa nominal em uma taxa efetiva. Tudo bem? Vamos para o próximo slide? Olha, a gente pode substituir toda aquela operação que foi feita, aquele passo a passo, por uma única fórmula que é essa daqui, ó. Taxa efetiva é igual a 1 mais taxa over dividido por 30. Então aqui eu já adianto para vocês que é a questão da proporcionalidade, né? Aquilo que a gente fez fora, a gente está trazendo aqui para dentro. Elevado aqui a quantidade de dias úteis. DU quer dizer dias úteis. Menos 1
E aí, claro, né, multiplicando por 100 para transformar a decimal numa porcentagem. Então, quando a gente quer transformar a taxa over numa taxa efetiva, a gente pode realizar esse processo diretamente por essa fórmula aqui. Ok? Usamos aqui proporcionalidade e em seguida equivalência. Bom, o contrário é possível. Você pode ter uma taxa efetiva e quer transformá-la em uma taxa over, né, uma taxa nominal. Que é o contrário, né? A gente tem aqui a taxa efetiva aqui dentro, somando com 1, descapitalizando, né? 1 sobre DU. Aqui a gente capitalizou. E o processo inverso seria descapitalização, menos 1. E vamos multiplicar por 30, né? Já que se trata de uma taxa nominal, né? Então, multiplicamos aqui por 30. Ou seja, usaríamos equivalência, que é esse caso aqui da descapitalização, e proporcionalidade, que é o resultado disso aqui multiplicado por 30. Mais uma vez, a gente multiplica por 100 a decimal para transformar numa porcentagem. Vamos fazer um exemplo, né, numérico de cada um. Bom, então a gente tem aqui a taxa over de 2,4% ao mês, capitalizado diariamente, e a gente quer encontrar a sua taxa efetiva, tá certo? Esse é o nosso desafio. Qual é a lógica que nós vamos utilizar? Primeiro a gente vai usar esse passo a passo aqui que a gente já está um pouco mais acostumado, né? Usando o conceito de taxa proporcional, em seguida de taxas equivalentes, até que a gente encontra aqui então a taxa efetiva. Então 2,4% ao mês, vou transformar em dia dividindo por 30, e encontro aqui 0,08% ao dia. Esse valor aqui, essa taxa, a gente divide por 100, vai vir para cá, ganha duas casas decimais, né? 0,008 elevado a 22 menos 1 vezes 100. Somamos essa decimal com 1, elevamos a 22. 22 por quê? 22 dias úteis. Veja, essa quantidade ela é fixa? Não, a gente pode ter variações, tá certo? Aqui eu estou usando apenas os 22 dias úteis que começamos no slide anterior, ok? Então, resolvendo essa potência em 5 casas decimais, fica 1,01775 menos 1 vezes 100. Subtrai do 1, fica decimal, multiplicando por 100, a gente transforma ele em porcentagem. Está aqui a taxa efetiva, 1,775, e aqui essa quarta e quinta casa decimal zerada, né, por cento ao mês. Lembrando que utilizamos aqui 5 casas decimais. Essa é a taxa efetiva correspondente a 2,4% ao mês, capitalizada diariamente, que seria a taxa over, né, que seria a taxa nominal aqui. Ok? Bom, e a fórmula? Olha aqui, ó. A gente pode utilizar essa fórmula. Veja que o procedimento é praticamente o mesmo, né? Usando a fórmula, a gente vai trazer o 2,4% direto aqui para dentro da fórmula, fica 0,024 dividido por 100, né? Divide por 30, elevando aqui a 22 menos 1 vezes 100. Faz essa divisão, chegamos aqui a 0,008 elevado a 22 menos 1 vezes 100. Note que daqui para baixo, né, daqui em diante, é o mesmo procedimento. Então não vou precisar repetir aqui para vocês. Veja, chegamos ao mesmo resultado, tá certo? Então, tanto faz você vir por aqui ou por aqui, o que você achar melhor. Não nos parece, né, que tem muita diferença entre uma e outra coisa aqui, tá certo? Entre uma opção e outra. Vamos para HP? Olha, na HP a gente sabe que o modus operandi é bem mais simples, né? Usando aqui, a gente não tem uma função específica para fazer essa transformação de taxa de juros na calculadora financeira. Então a gente usa a notação polonesa, né? Notação reversa aqui para fazer as contas, né? F-CLIEFIN, limpando a memória, né? Para evitar qualquer tipo de conflito. 2,4 enter 100 que divide. Então vai ficar esse 0,024 aqui, ó. 30 que divide, que é essa divisão, vai aparecer essa decimal no visor, e 1 que soma. 1 que soma, vai somar aqui, vai chegar nesse valor no visor. 22 que eleva, tá aqui, ó, 22 que eleva, vai aparecer isso aqui no visor. Próximo passo, 1 que subtrai, ele vai subtrair, e 100 que multiplica, vai pegar essa decimal, multiplica por 100, e vai chegar nesse valor de 1,77486. A gente percebe que existe uma diferença entre os resultados. A rigor, a conta feita aqui pela HP, ela tem mais precisão do que essa conta feita ainda que no formato analítico. Por quê? Porque usamos apenas 5 casas decimais e aqui não houve arredondamento, tá certo? Então por isso que a rigor, a resposta da HP aqui, ela seria a preferência, né? Ela seria o mais recomendado aqui, tá certo? Bom, vamos aqui para outra fórmula. A taxa over, nesse caso aqui, é o que a gente quer encontrar. A gente tem a taxa efetiva.
A gente vai fazer o processo de descapitalização, depois subtrai de 1 e multiplica tudo isso por 30 para transformar na taxa nominal. Por último, a gente evidentemente multiplica por 100 para transformar a decimal numa porcentagem. A lógica, meus amigos, a lógica é inversa, né? A gente tem a taxa efetiva e vai subindo, né? Até encontrar a taxa nominal, que nesse caso aqui é a taxa over. Então a gente tem essa taxa efetiva de 1,775% ao mês. Eu estou usando aqui o resultado analítico e não da HP, necessariamente. E a gente vai transformar encontrando aqui 2,4% ao mês. Como é que a gente faz isso? Primeiro passo, usando a equivalência de taxas e em seguida taxas proporcionais, até que chegamos na taxa over aqui. Ok? Então vamos lá? Substituindo aqui fica 0,01775, lembrando que é esse valor dividido por 100, elevado a 1 sobre 22, quantidade de dias úteis, menos 1 multiplicado por 30 e depois multiplicado por 100. Soma essa decimal, fica 1,01775 elevado a 1 sobre 22, menos 1, depois vezes 30, depois vezes 100. Resolve essa potência, depois subtrai de 1, vai dar essa decimal, multiplica por 30, vai dar essa outra decimal, multiplica por 100, até que chegamos em 2,4% ao mês. Está aí a taxa over, né? A taxa nominal. Seguindo o passo a passo inverso, né? Na HP, novamente usamos aqui a lógica polonesa, a lógica reversa, né? Então 1,775 entre 100 que divide, então a gente encontra já de cara essa decimal, 1 que soma, então, vai dar esse resultado aqui no visor. Depois 22 que inverte, lembre-se disso, cuidado, porque 22 aqui é invertido, né? 1 sobre 22, então 22 que inverte, depois que eleva. 1 que subtrai, então a gente vai subtrair esse resultado aqui, vai aparecer isso aqui no visor. 30 que multiplica, e em seguida 100 que multiplica, chegamos aqui a 2,40018. Novamente, a rigor, a resposta que a gente deve utilizar é a resposta que vai sair aqui da HP. Eu não sei qual a circunstância da resolução, mas é possível, né, que seja aceito essa taxa aqui. Tá certo? Isso depende muito do que está se tratando. Se fosse uma relação contratual, aí o aspecto mais prático, mais cotidiano, diria que a gente tem que usar a rigor HP. Apenas a título de exercício, não há problema algum usar essa taxa aqui de 2,4% ao mês. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse assunto tenha ficado um pouco mais claro para cada um de vocês e aguardo todos vocês nas próximas videoaulas. Um abraço e até lá. Tchau!